Você é um arquiteto, profissional de marketing ou VM de uma varejista que tem lojas físicas e está precisando implantar um projeto de video wall ou painel de LED nos seus PDVs? Ou ainda, você é o responsável técnico dessa empresa, você é o profissional de TI, por exemplo, e precisa ajudar o pessoal a definir uma solução desse tipo? Se você está tendo dificuldade de escolher a melhor solução, ou pior, fez um projeto e não teve o resultado esperado, nesse vídeo a gente vai apresentar as principais diferenças entre video walls e painéis de LED para que você possa tomar uma decisão mais informada e obter os melhores resultados para o seu projeto. Para escolher a melhor solução para o seu projeto de video wall ou painel de LED, é fundamental entender as diferenças entre os produtos. Começando pelo video wall, o video wall é formado pela junção de vários monitores individuais em um único conjunto. Então é importante a gente entender como é o funcionamento dos monitores e o resultado disso nesse conjunto. Os monitores e também os televisores, eles têm a mesma base de funcionamento. São formados por algumas camadas para a gente conseguir o resultado final, que é a formação da imagem em uma tela. A primeira camada é a camada de iluminação. Ela é uma luz branca que hoje em dia é gerada por lâmpadas de LED, inclusive é por isso que hoje a gente chama de monitor ou TV de LED, tá? Em seguida a gente tem os filtros polarizadores e difusores, que eles têm a função de pegar essa luz branca e separar nas componentes RGB, azul, vermelho e verde. E por fim a gente tem o painel de LCD em si. Ele funciona como se fosse uma persiana. Ele controla a intensidade de cada uma das componentes de cor de cada um dos pixels. Em cada pixel a gente tem 3 subpixels, o vermelho, o verde e o azul, que tem as 3 cores primárias. Controlando a intensidade de cada um deles em cada pixel, a gente consegue ter qualquer cor para que assim a gente consiga formar a imagem. Já os painéis de LED, eles são um pouco diferentes. Apesar de o final ser o mesmo objetivo, que é gerar uma imagem para visualização, os painéis de LED eles conseguem fazer isso com só uma camada. Essa camada, normalmente, ela é formada por 3 LEDs em cada pixel, também são os 3 subpixels. E cada um desses LEDs é responsável por emitir diretamente uma das cores do RGB, o azul, vermelho e verde. E da mesma forma, controlando a intensidade de cada uma delas, a gente consegue ter todas as cores para formar a imagem final. Em virtude desse aspecto construtivo do painel de LCD e do LED, a gente tem as principais características funcionais de cada tecnologia e elas que vão ajudar a gente a definir para onde seguir. No caso dos monitores, pela característica do painel de LCD, é muito fácil a gente atingir altíssimas resoluções. Por isso hoje a gente nem tem mais TV Full HD, por exemplo. A gente já fala em 4K, algumas vezes até 8K. E o mesmo vale para os monitores. Agora imagina isso associado num conjunto, que é um video wall. A gente consegue ter resoluções altíssimas, que elas vão ser limitadas muito em função do conteúdo e até do processamento do hardware que está enviando o sinal para todos esses monitores. Imagina a situação de ter 4 monitores, cada um com um Full HD, a gente consegue ter um 4K num espaço relativamente pequeno. Se a gente colocar 9 monitores num video wall 3x3, a gente consegue 9K. O céu é o limite, se colocar 4x4 a gente consegue 16K, é óbvio que tem uma limitação, mas tem uma facilidade muito grande da gente ter altíssima resolução, que pode ser importante para determinadas situações. Em contrapartida, no LCD, pelo seu aspecto construtivo também, ele não consegue atingir a cor preta desligando completamente a iluminação. Porque o LCD, ele simplesmente controla a passagem de luz, ele não consegue bloquear completamente. Então a gente tem um contraste um pouco menor do que comparado nos painéis de LED. Já nos painéis de LED, como a gente está falando de componentes discretos, ou seja, se você chegar perto o suficiente de um painel de LED, você consegue ver os LEDs efetivamente. Ele tem um pouco mais de dificuldade em conseguir ter altas resoluções. Obviamente a tecnologia evolui e isso provavelmente com o tempo vai ser superado. Mas hoje o que a gente tem é painéis de LED com as resoluções menores. Em contrapartida, como a gente consegue desligar completamente os LEDs, a gente consegue ter um contraste muito maior, porque a gente consegue atingir o preto total, que é desligar a emissão de luz. Um outro fator muito importante para a gente determinar a solução é o tamanho do menor componente de cada solução. Imagina que no caso dos video walls, o menor monitor que a gente tem é um monitor de 46 ou 49 polegadas. Ou seja, todo video wall que a gente fizer, ele vai ter que ser múltiplo desses tamanhos. Não tem como a gente fazer menor. Se a gente precisar de um painel com 25 centímetros de altura, não tem como. Vai ser sempre o tamanho mínimo de um monitor. Já nos painéis de LED, existem diversas opções, tamanhos, e a gente pode até mesmo fazer com módulos individuais. Esses módulos, eles podem ter virtualmente qualquer tamanho. Hoje, por exemplo, é muito comum módulos com 32 centímetros de largura por 16 de altura, mas tem menores, tá? O
painel de LED tem muita flexibilidade, então virtualmente a gente consegue ter qualquer tamanho de painel. Conhecendo as principais características de cada uma dessas tecnologias, a gente consegue começar a mapear qual que é a melhor solução. Então a gente tem algumas perguntas iniciais que a gente faz para ajudar na definição de qual é a melhor tecnologia. A primeira costuma ser: a resolução é importante? Ou seja, o meu conteúdo ele tem detalhes que exigem alta resolução? Lembrando que a gente está acostumado na nossa casa a ter alta resolução. As nossas televisões são Full HD, 4K, então a gente tem que avaliar se isso não é um ponto importante. Em segundo lugar, a audiência vai estar perto o suficiente do painel ao ponto de conseguir enxergar o LED individualmente? Isso é um problema? Talvez não. Você precisa de alto brilho, tem muita luz natural no ambiente, ou um ambiente de fato externo que tem incidência direta de sol, chuva. A gente precisa cobrir 100% de uma área sem deixar faltar nenhum pedaço? Ou a gente precisa de uma solução numa medida muito específica, por exemplo, uma tira com 10 centímetros de altura? Todas essas perguntas ajudam a gente na definição, mas o mais importante e que a gente nunca pode se esquecer é que as duas soluções vão poder atender a gente dependendo do caso e dependendo da aplicação. O que é muito importante é a gente analisar tudo isso de forma imparcial, sem ter o viés de que apenas uma solução existe. É muito fácil a gente encaixar o produto errado dentro de uma solução, porque afinal de contas eles são muito parecidos. Então o que a gente tem que ter em mente é sempre analisar e poder seguir o melhor caminho. Com essas informações, eu espero que eu tenha ajudado vocês a tomar as melhores decisões e definir qual seria a melhor tecnologia para o seu projeto. Importante, né? Sempre consultar um profissional, uma empresa que possam te ajudar do início ao fim. Por isso eu deixo aqui os contatos da OptiArt, que a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar no seu projeto. Se você gostou desse vídeo, a gente tem vários outros no canal e também tem uma playlist aqui específica sobre isso, que eu acho que vai ajudar você bastante nessa jornada para implantar ou os video walls ou os painéis de LED nos seus pontos de venda. Obrigado pela atenção e até a próxima. Roger, eu tenho visto muitas dúvidas sobre a diferença entre painel de LED e video wall e tenho visto também muito uso errado desses dois tipos de produto. O que a gente pode fazer para auxiliar esse pessoal? Beto, eu também estou recebendo bastante essa dúvida no comercial, a gente vê que tá difícil mesmo. Para facilitar, eu acabei de gravar um vídeo e coloquei no nosso canal, que eu acho que explica bem as principais diferenças entre os dois e vai ajudar muitos clientes a darem os primeiros passos.